Boker Tov. Sou Marli, diretora da área judaica aqui do Renascença, para quem não me conhece. E o Renascença tem uma tradição muito grande no ensino da língua hebraica. Levanta a mão quem estudou no Rena. Pessoal, olhem, a nossa herança aqui, de quantas pessoas nós formamos, mas muitos deles fluentes em língua hebraica, inclusive eu, sou cria do Rena. Então, nós temos uma tradição grande com o hebraico, e, em função dos acontecimentos, nós reduzimos muito a carga horária, material não tínhamos mais, nós tínhamos uma questão séria também com o Morim. A lei brasileira exige que, para você lecionar hebraico, você esteja formado em letras português-hebraico. Então, não basta trazer os shlichim, eles não podem atuar dentro da sala de aula. Então, muitas complicações. E o hebraico, a crítica dos pais, que nós não temos mais o hebraico que nós tínhamos anteriormente. Nossos alunos, nossos ex-alunos, saíam falando fluentemente hebraico, hoje eles chegam em Israel e não conseguem se comunicar. Como que a gente resolve isso? Em 2020, e a gente acredita nisso, que o hebraico, para a gente, no nosso documento da área judaica, nós colocamos que o hebraico é a língua de identidade do povo judeu, a língua do povo, o que se fala nas ruas em Israel. E como somos uma escola sionista, claro que nós temos que defender o hebraico o tempo todo, e ontem eu ouvi a palestra do Fábio, só vem a reforçar tudo o que a gente acredita. Então, em 2023, o Rena contrata um novo diretor-geral, Marcelo Veraldi, ele vai almoçar com a gente, e ele traz aí, a meta dele é transformar a nossa escola numa escola bilíngue, português e inglês. E aí ele me chama para uma reunião e fala como nós vamos posicionar o hebraico nesta nova situação. E começamos a conversar e chegamos à conclusão que nós precisávamos criar um projeto novo para valorizar o hebraico internamente para toda a comunidade escolar. Como seria feito isso? Primeiro, pensamos que teríamos que dar para os alunos alguma coisa significativa. Então, um certificado que fosse reconhecido não só pelo Rena, mas por outras instituições. Buscamos internacionalmente, infelizmente, nós só temos 3 aulas semanais de hebraico, de 45 minutos, e nenhuma instituição internacional concordou em se filiar aqui com a gente. Mas a Agência Judaica, eu queria agradecer a Estela, não sei onde ela está, a Agência Judaica comprou a nossa ideia, e o Damian, está aqui o Damian? Que é o nosso assessor, acho que ele não está agora, mas o Damian, que ele é o nosso linguista da Unicamp, também comprou a ideia para assinar conosco esse certificado, para que ele tivesse um valor maior do que apenas alguma coisa interna. E aí, discutindo com a minha equipe, Renata e a Moraliron, que são aqui da coordenação do Rena, como a gente faria isso, né? Qual seria o caminho? Então, primeiro optamos por fazer um diagnóstico com todos os alunos da escola, a partir do 3º ano, nós temos hebraico até o 9º. Então, o que eles sabem? Pegamos os planejamentos dos professores, nós mesmas elaboramos as provas e passamos para as classes mais adiantadas para que todos fizessem a prova. E partimos daí. O que realmente eles sabem e aonde nós queremos chegar. Queremos chegar no nível B1 de inglês. Então, tomamos como parâmetro realmente o B1, transformamos isso em hebraico, esse é o nosso objetivo. Passamos isso para a direção e o nosso diretor falou: qual a meta de vocês para um 1º ano? E nós tínhamos aproximadamente 18 alunos na classe mais adiantada. Nós consideramos que conseguiríamos 30% de aprovação. O aluno teria que tirar 60% na prova, e aí tem categorias até nota máxima. Ok, vendemos para ele os 30%, acreditamos nisso, e começamos a desenvolver um novo currículo para chegar nisso que nós queríamos com os nossos Morim. Então, vamos conversar com a equipe, motivar a nossa equipe de professores para que eles comprem também a ideia. E eles, vocês podem imaginar, se assustaram, porque eles têm que dar um resultado ali, tem uma meta concreta. E, no meio do caminho, temos que reformular o currículo. E, para isso, nós colocamos os Shinshinin, nós temos Shinshinin para nos ajudar nas aulas. A Mora Renata preparou a professora responsável, a Mora Ilana, que estava com esse grupo, e fomos trabalhando o ano todo até oferecemos aulas extracurriculares, para que eles pudessem, à tarde, quem quisesse, reforçar a aprendizagem. Estimulamos muito os alunos, e, durante esse processo, nós começamos a construir a prova, que seria a prova Tarbut, esse foi o nome que nós escolhemos, que ia ser aplicada no fim do ano. Eu trouxe essa imagem porque essa imagem é do ano e conversa exatamente com o que nós acreditamos sobre o hebraico. Então, eu queria ilustrar com essa imagem, todo mundo acho que entende, que é
a ponte, né, a ponte com o povo é o hebraico, e começamos a trabalhar na prova. A prova começou a ser esboçada em julho do ano passado e terminou quase que em novembro. O Damian nos ajudou muito, nos dava muita assessoria. Foi uma prova que testou várias habilidades e nós resolvemos não nos concentrar na ortografia, porque era uma coisa que a gente não estava trabalhando. Muito mais no conhecimento, na leitura, na parte auditiva, na interpretação, enfim. Fizemos uma prova bem difícil. E aí chegamos para o nosso diretor e dissemos, não vamos atingir a meta. É um primeiro ano, no máximo a gente consegue 25%. Não, os 30%, impossível. Trabalhamos bastante e aí chegou a hora de motivar os alunos. Entramos mais, né? Motivamos os alunos de outras classes, 9º ano, mas outras classes. Vamos participar. É um diferencial, vocês vão ter um certificado interessante que vai valer para vocês muito no futuro. Tentem. E, para nossa surpresa, nós tivemos 33 alunos que fizeram a prova. Nossa expectativa era no máximo de 18, e 33 alunos de níveis variados vieram tentar. E a nossa maior... E foi... Nós temos foto aí. Pode pôr a foto depois? Não, não, pena. Bom, os alunos ficaram... Daqui a pouco a gente fala. E os alunos ficaram muito envolvidos e eles não fizeram as inscrições e nós colocamos numa sala fisicamente muito bem separados, com o inspetor atrás cuidando. Todo o processo participava apenas a coordenação e eu. Os professores não tiveram acesso para que a gente pudesse levar com muita seriedade mesmo. E aí aplicamos as provas, 2 fases, uma fase com a Renata, parte auditiva, comigo a parte escrita. Eu mesma corrigi as provas, levei para casa uma por uma. Foi bem sério. Uma prova bem difícil. Eu trouxe, quem quiser ver, ela está aqui comigo depois. Nós lançamos um edital que precisava ser estudado. E, para nossa surpresa, nós tivemos 40% de alunos aprovados. Então, foi para a gente um grande sucesso, no primeiro ano. Estamos aperfeiçoando, sabemos que nós temos ainda mudanças pela frente. Mudamos o currículo já, em função disso. E ganhamos uma aula de Ivrit no ensino médio, que é o resultado do nosso projeto. Então, passamos esse ano a ter uma aula a mais, uma aula de Ivrit no ensino médio, para dar continuidade ao nosso projeto. E, além disso, também percebemos que havia uma necessidade de enriquecer o Ivrit dos nossos morim, porque os nossos morim não são israelim e também precisam de ajuda. Então, a escola também compreendeu e investiu. Nós contratamos a Morá Carmia, que ela está dando aula para a gente semanalmente, para toda a equipe da área judaica, do hebraico, para melhorar o nosso Ivrit. Então, considero aí um projeto bem interessante, piloto. Queremos caminhar muito mais ainda, é o primeiro ano. E eu vou agora passar um vídeo do menino que tirou 93. É o Bruno, e ele gravou aí uma mensagem para a gente. Hoje eu vim aqui falar sobre a prova Tarbut, uma prova que a gente fez no final do ano passado de hebraico, que trazia todos os conteúdos que a gente tinha aprendido. Quando a gente descobriu que a gente ia fazer essa prova, a gente ficou com muito medo. Mas durante o ano passado, 2024, a gente teve várias aulas, vários reforços de hebraico. Então, no final, deu tudo certo. Quando a gente recebeu os resultados, as aprovações foram maiores do que o esperado. Então, ficamos muito felizes. E eu fiquei muito feliz de ter tirado 9,3 de 10. Então, foi isso. Essa prova foi uma ótima experiência. E obrigado, Rena. É isso, pessoal. Ele surpreendeu nós também. Foi bem um sucesso grande, sim. E estamos agora caminhando, evoluindo. Quem quiser ver a prova, quiser os nossos critérios, estão todos aí, está disponível. Muito obrigada.